Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola e vamos direto para o norte do estado, para Joinville, restabelecer o contato com o Dr. Juca Miguel. Porque além dele ter sido citado pelo presidente Maurício em relação ao Futebol 7, temos uma pergunta para o Juca e é do meu xará. Opa, deixa eu acender de novo. É do meu xará, o Marcelo. Pergunta para o Juca Miguel, técnico e jogadores, quem pode ser aproveitado para o ano que vem na Arena? Entre do técnico e os jogadores, primeiramente, quem pode ser? Um grande abraço aí pro Maurício, que está em Floripa falando desse Futebol 7. Inclusive, eu estava de manhã agora com o Dudu, que é técnico do time do Joinville, do Jack. Está tendo a Copa Santa Catarina lá na Embraco, Avaí, Figueirense, Chapecoense. O Jack, que inclusive joga contra o Figueirense pela 5ª rodada da Copa Santa Catarina, partida que rola daqui a pouquinho, 3h20 da tarde. Eu saio daqui, quero ver se consigo dar um pulo no Centro-Eventos, porque o Joinville está jogando agora as oitavas de final da Liga Nacional, está vencendo a equipe da Açoeva pelo placar de 2-0, venceu o primeiro jogo no Rio Grande do Sul, venceu o segundo, está vencendo o segundo jogo, que está rolando no Centro-Eventos, mancha. De lá do Centro-Eventos, eu dou um pulinho lá na Embraco para acompanhar aí a 5ª rodada da Copa Santa Catarina de Futebol 7, e é uma competição impressionante, mancha. O apoio que a RIC tem dado aí em Floripa, nós aqui em Joinville também temos procurado difundir e divulgar bastante o esporte que vem crescendo. O Dudu, que é o técnico do Jack, inclusive falava sobre os investimentos que têm sido feitos pelo pessoal de Floripa, tanto do Avaí, quanto do Figueirense, quanto das outras equipes, e é a modalidade que realmente vai crescendo muito aqui no estado. Para responder a pergunta do seu xará, o Marcelo, sobre quem pode ser aproveitado, o técnico Pedro Medeiros é um cara muito estudioso, é um cara que, mais ou menos padrão Emerson Maria, é um cara que gosta de jogar em alguns momentos com uma linha um pouco mais alta, pressionando a defesa, gosta de se defender também, tem uma defesa muito sólida. André Balmer, Gustavo Campestrini e o Renan Guedes, que é a primeira linha defensiva de Joinville, tem se mostrado muito sólida até aqui, apesar de Joinville ter sofrido alguns gols até de forma um pouco injusta, né? Se bem que no futebol não existe isso, mas Joinville acabou tendo atrapalhadas individuais, não pelo sistema coletivo. Mas sim, Diego, menino que é revelado pela base, Gustavo, André Balmer, Campestrini, Dalberson, goleiro, o próprio Pedro Medeiros, o treinador. Então são jogadores, e além da comissão técnica, que vem crescendo. Ao final do retorno, certamente, aqui no Clube da Bola a gente vai conseguir mapear um pouquinho melhor. Claro que o desempenho no segundo turno, mancha, vai ser realmente fundamental para saber quem vai ficar, quem vai servir para o estadual e quem vai ter que, de repente, continuar aí no sub-20 do Joinville. Legal, Juca, respondida a pergunta aqui pro meu xará Marcelo. Na onda das pedradas que o Badá já falou lá no início do programa, Chapecoense encara o Flamengo na Arena Condá amanhã. O super repórter Júnior Espíndola acompanhou a semana da Chape. O foco da partida está nos extremos. O líder contra o lanterna. São 34 pontos que separam Chapecoense e Flamengo na tabela de classificação. O melhor ataque contra a pior defesa. São muitos números que sustentam a partida. Mas uma palavra faz a Chapecoense acreditar que é possível: a fé em vencer Jesus. A frase fez o quase sempre sério e devoto Marquinhos Santos descontrair durante a entrevista coletiva. Fantástico, cara. Tem que ser. Nós temos que ter a fé acima de tudo. No momento que nós vivemos, a fé que nos conduz e a esperança, sim, de dias melhores, por que não? A Chape tem 2 baixas para o jogo deste domingo. Eduardo e Bruno Pacheco estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o volante Eli Carlos está de volta depois de cumprir suspensão na partida contra o Corinthians. Para o técnico do Verdão, com mudanças ou não, a Chape não terá chances de errar. É um jogo que nós vamos ter que jogar num nível de concentração ao extremo e praticamente erro zero para tentar surpreender e sair com a vitória contra o Flamengo. O Flamengo de Jorge Jesus chegou em Chapecó com uma aeronave fretada por volta das 2h30 da tarde desta sexta-feira. Depois de empatar com o Grêmio no meio de semana pela semifinal da Libertadores da América, o time carioca quer manter a vantagem e a sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro. São pelo menos 3 desfalques importantes para o técnico português, entre eles o artilheiro do Brasileiro, Gabigol, que está suspenso. Felipe Luiz e Arrascaeta, entregues ao departamento médico, também não vieram a Chapecó. Daí a chegada do Flamengo, o avião fretado pousando lá em Chapecó para o confronto de amanhã. Vamos voltar para o oeste do estado, conversar com o Sérgio Badá. Na matéria do Júnior, botar o Badá
na tela aqui, na matéria do Júnior Badalilli usou uma frase ali que a gente sabe que não é novidade, mas erro zero. Chapecoense não tem mais o direito de errar, justamente contra o poderoso Flamengo. É só isso, né, Mancha? Tem que fazer um jogo perfeito. A gente viu aí no meio de semana o Flamengo jogando pela Libertadores. É uma pena, viu? Eu já comentei aqui no Balanço Geral e repito, é uma pena que não vamos ver o Gabigol em campo, que nós vamos ver o Arrascaeta, que nós não vamos ver o Felipe Luiz. Não me lembro se o Felipe Luiz veio jogar aqui pelo Figueirense, mas eu queria tanto ver o Felipe Luiz jogar pela primeira vez assim, né, no estádio. Uma pena que eles não vão vir. Estão afastados, o Gabigol porque tomou o terceiro cartão amarelo e o Arrascaeta e o Felipe Luiz estão lesionados, sofreram lesão. Mas a gente viu o banho de bola que o Flamengo deu no Grêmio, algo que não é comum, principalmente lá na Arena em Porto Alegre. E o primeiro tempo o Flamengo passeou e o Grêmio assistiu o Flamengo jogar, né? Então é uma seleção, é um baita time. Então a gente sabe do tamanho da dificuldade que é enfrentar o Flamengo aqui em Chapecó. O ano passado o Chapecoense ganhou do Flamengo, vejam só. Ganhou do Corinthians e ganhou do Flamengo também, né? E aí na última rodada venceu o São Paulo e acabou permanecendo na Série A. Mas esse ano tá bem mais difícil, tá bem mais complicado, porque os jogos vão passando e a Chapecoense não consegue reagir. E Campeonato Brasileiro é isso, ó. Pegou no retorno, pegou o Inter lá em Porto Alegre, daí pegou o Atlético Paranaense lá em Curitiba, daí pegou o Corinthians aqui e amanhã tem o Flamengo. Para se ter uma ideia, a Chapecoense colocou no primeiro momento 3.400 ingressos à disposição da torcida do Flamengo. Na quinta-feira de manhã, quinta-feira de meio-dia tinha terminado tudo. Aí na sexta-feira colocou mais 1.300. Vão destinar mais uma parte da ala leste ali para a torcida do Flamengo. Rapidamente esses 1.300 também se esgotaram. Só aí dá 4.700 torcedores do Flamengo. E isso que o ingresso mais barato está R$ 150. Então, é difícil para o torcedor da Chapecoense, aquele que não é sócio, ir para a Arena Condá. Mas o apelo que a gente está fazendo é para que os sócios compareçam, porque senão corremos o risco de ter mais torcedores do Flamengo do que da própria Chapecoense. E dentro de campo, o Marquinhos Santos vai ter que ir em busca de um verdadeiro milagre. De um verdadeiro milagre, vai enfrentar Jorge de Jesus, que é o técnico, e o João de Deus, que é o auxiliar técnico do Flamengo, né? Então, é um jogo assim que tem que ser uma jornada épica da Chapecoense, um jogo perfeito para a Chapecoense poder ganhar do Flamengo. E não só a Chapecoense, os outros times também. O Grêmio ainda conseguiu ir buscar um empate. Agora, os outros times que o Flamengo tem enfrentado têm vencido, até com certa naturalidade. Mas, sempre que a Chapecoense entrar em campo, a gente tem que ter aquele fiozinho de esperança que pode cometer o crime. É o jogo do líder contra o lanterna. É desnecessário dizer que o líder é amplo favorito para o jogo de amanhã. Mas a gente sempre fica naquela esperançazinha de que a Chapecoense possa, quem sabe, cometer o milagre. Só fazer um registro aqui de uma torcedora, de uma telespectadora. Um abraço para a Daniela e para a filha, a Letícia. Sempre assiste e é apaixonada pela Chapecoense. Então, um abraço para a Daniela e também para sua filha, a Letícia. Só para finalizar essa participação, já que vocês estão falando bastante de Futebol 7, aqui em Chapecó nós estamos na 12ª edição da Copa RIC TV Record de Futebol 7. É a maior competição de Chapecó e da região de Futebol 7, que também é muito praticado aqui em Chapecó. 52 equipes só no adulto estão participando. Então é uma grande competição que é organizada pela Liga Oestina de Futebol 7, que é presidida pelo Sidney Dalpiva. Esse ano, inclusive, com novidades, tem no Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E também no adulto, onde que só no adulto são 52 equipes. Então, aqui em Chapecó também a Copa RIC apoia fortemente o Futebol 7. Estamos na 12ª edição desta que é a competição mais tradicional em Chapecó e região de Futebol 7, seu Marcelo Mancha. É o esporte que mais cresce aí no Brasil, aí o Futebol 7, daqui a pouquinho o Badá volta para falar mais. A gente falou em Futebol 7, tem uma mensagem legal aqui. Daí Mancha, manda um abração para o pessoal do Fute Sexta, aqui da Fazenda Santo Antônio. Sou o Darlan. A brincadeira não é o Fute 7, mas é o Fute Sexta. O time deles provavelmente se encontram na sexta-feira para bater uma bola e tal. Deve ser isso, né, presidente? É isso aí, o presidente conhece a turma. Ó, em homenagem ao Rafael Ronque, ao Daniel Russo, ao Nassif, torcedores do Tigre, vamos falar um pouquinho do Criciúma Fábio Machado. A gente não tá comemorando, mas tá vendo com bons olhos, porque o Tigre conseguiu um pontinho lá no Serra Dourada, encarou o Vila Nova, um empate 1-1. Empate a gente já tá comemorando, Fábio. Já tá ficando feliz. Na verdade o Criciúma precisa, né, fazer a sua retomada, né, e essa chegada do Roberto Cavalo aí deu um novo ânimo para a equipe do Criciúma, né, e a gente sempre cobra do Criciúma
muito mais do que bons resultados, mas a manutenção de uma regularidade. Agora, esse foi um empate bom, porque a equipe do Vila Nova... Fora de casa também, Fora né? de casa, é uma equipe ali próximo, né? É uma equipe que não deixou o Vila Nova subir, não deixou o Vila Nova acrescentar mais 2 pontos. De qualquer forma, essa retomada, digamos, com a saída do Vaguinho, que não conseguiu, né, fazer o time do Criciúma se encaixar, e a chegada do Roberto Cavalo, identificado ali com as coisas do Criciúma, quem sabe, nessa briga, né, porque o Criciúma está brigando, está ali no Z4, a briga é para fugir do rebaixamento, infelizmente. Né? Nós não vamos ter aí, vindo, né, egresso da Série B, um time catarinense na Série A do próximo ano. Mas como já falou o Juca, cair para a Série C é que é uma tragédia muito grande. Então, nessa briga aí, Criciúma e Figueirense, o Criciúma está um patamar acima. Tem uma equipe mais justa, digamos, um pouco mais arrumada, faltando esses ajustes. Agora, foi um resultado comemorado, sim. Foi um resultado, não comemorado, né? Mas foi um resultado, assim, agradável. Visto foi um com bons resultado olhos. Visto com bons olhos. que abre Empate uma fora de nova casa, um perspectiva. pontinho. Exatamente, que abre uma perspectiva para o Criciúma. Tanto que o Vila Nova também derrubou o treinador, derrubou tudo, né? Para eles foi um resultado trágico aí para o Criciúma. Mas o Criciúma tem tudo, né? Está muito próximo ali da saída, é o encaixe de 1, 2 rodadas para sair dessa situação. Ele já é conhecido no sul do estado, né? Tem história lá, o Roberto Cavalo, mas o volante do Tigre, Wesley, falou na coletiva essa semana sobre o novo comandante, né? O Roberto Cavalo, e a parceria com o auxiliar técnico da equipe. Muita entrega, com muita intensidade, né? São os caras, né? Cada um com a sua filosofia, mas tentando juntar a mesma ideia em prol do Criciúma. Estão procurando colocar a aplicação tática para a gente da melhor maneira possível, né? Num trabalho num todo aí, para que a gente possa ter êxito sempre. Então, no meu ponto de vista, é um começo de trabalho, né? No meio da competição, que teoricamente está dando certo. Tá aí, falando da parceria, é o Wilson, né? Que é o que ficou no clube, e o Roberto Cavalo, acho que trouxe ele para a comissão, não do clube, da comissão dele, para estar ali junto, né? Comissão dele. Tem o Griso também, o Vanderlei, que é o maior artilheiro do Criciúma, né? O Renan Maines já falou na semana passada. Então, assim, tipo o Figueirense agora na retomada, estão tentando chamar de volta os alvinegros, por exemplo, Fernandes está de volta ao Figueirense, né? Pessoas ligadas. A gente falou dele, tá ele com o Roberto Cavalo ali. A Rádio Figueira com o John Léo, daqui a pouco volta o Genilson, daqui a pouco volta pessoas identificadas. O Criciúma também está tentando fazer isso. Por quê? Porque passa para os jogadores a identidade do clube, né? A história do clube, uma história de clube vencedor. Eu acho que é o caminho. O Roberto Cavalo, que durante muito tempo teve o irmão dele, né? O Cavalinho, que trabalhava com ele, apelidado, Trabalhava né? O Roberto Cavalo é interessante, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma, disputou Libertadores, é um dos grandes nomes da história do Criciúma, veio para o Avaí e em 97, pouca gente sabe, mas ele foi campeão estadual com o Avaí. Ele teve uma lesão e no último jogo, para dar um prêmio para ele entrou com o joelho todo enfaixado, colado com a araldite, mas ele entrou. E aí o Avaí foi campeão, ele acabou sendo campeão. E no ano seguinte, como treinador, ele foi campeão brasileiro da Série C. Só que é uma carreira, eu já comentei nos bastidores, parece assim que ele ia voar mais cedo. Então ele teve aquele momento de estagnação, mas é um grande caráter, é um cara do trabalho, é um cara do bem, que vai conseguir encaixar o Criciúma. Gosto do Roberto Cavalo, né? Como jogador gostava, gosto da participação dele como técnico. Sei que ele tem um mercado, né? Como a gente costuma dizer, tem um mercado muito bom também no Paraná. O pessoal gosta muito dele. Aqui, é claro. No interior de São Paulo, por exemplo, ele estava no Botafogo, já dirigiu o Oeste, por exemplo, né? Nos campeonatos paulistas. Ele tem o seu mercado, né? Ele jogou no Botafogo, por exemplo, como atleta. E é como eu falei, é um grande caráter e é trabalhador, é honesto, né? Procura fazer aquilo que é designado para ele. Vou pedir pro Pereirinha agora dar um close no presidente. No presidente Maurício dos Santos do Futebol 7, porque eu vou mostrar agora, presidente, um vídeo que chegou até a gente aqui, Família Berreta. São 3 irmãos, o Matheus, o Vitor e o Zé. Acho que o Zé é o mais velho, o Matheus é o do meio, desculpa, o Vitor é o do meio e o Matheus é o mais novo. Todos torcedores do Figueirense que jogam bola juntos num time. Mandaram pra gente um videozinho, pode rolar que eu vou narrando, eu e o Fábio vamos narrar Família Berreta. Tá aí os 3, ó. Tá aí os Essa 3 é a foto dos 3. Tem pinta de jogador. Olha lá. A chuva de gols. É assim, ó. Matheus passou pro Zé, o Zé tocou pro Vitor, Vitor caixa. Vitor lançou o Matheus rolou pro Zé, rede. E aí, eu brinquei, tem imagem desses gols? Tenho, Mancha, vou te mandar. Tá aí, ó. Só golaço do trio Berreta, um trio poderoso de ataque aí, quem sabe
disputando. E tem até o coraçãozinho pra galera. Olha ali, ó, Vitor tem noivou agora, noivou há pouco tempo. Tá aí, o Vitor é o de tá de laranja, o Zé é o maior e o sem camisa é o Família Matheus. que joga junto, né? Permanece unida, né? E tudo tatuado, tudo tatuadão, boleirão, jogador. Eita, gostei dos irmãos Berreta. Com os gols dos irmãos Berreta, esse trio aí de artilheiros, a gente vai pra mais um intervalo e volta na sequência com mais Clube da Bola.